Fala aí um pouquinho, Emerson, então, dessa questão da criação de tarefas em lote. Como é que vai funcionar isso aí? Esse é um recurso do painel de gestão, até acho que o próprio Elias vai acabar poder falar um pouco mais aí também, mas eu posso colaborar, o objetivo é facilitar a criação de tarefas do painel de gestão, permitindo criar várias tarefas simultaneamente. É um recurso bem interessante que a gente está ligando para a plataforma aí. Essa aqui, né, Emerson, é aquela que, para quem usa, né, a plataforma no dia a dia, sabe o quão importante é essa evolução, né? Por quê? Legal, eu preciso criar uma tarefa para o Emerson, criar uma tarefa para a Cris, e se eu precisar criar uma tarefa, na verdade, que ela é muito semelhante para muitas pessoas, eu vou ter que fazer uma a uma, né? Então, esse é o tipo de recurso que nos dá uma produtividade dentro da plataforma bem interessante, né? Então, aqui na minha tela, a gente vai conseguir ver um pouquinho desse recurso, aonde, de novo, né, trazendo o painel de gestão, como a gente falou no nosso último webinar, sendo o nosso centralizador de negócio, de operação também cada vez mais, eu criei aqui, né, uma listagem de tarefas, justamente para mim estar exibindo, por exemplo, as tarefas do dia de hoje, ou então tarefas de um período. Eu vou estar selecionando aqui do dia de hoje, para a gente estar fazendo uma simulação desse recurso, que é criar novas tarefas, seja para múltiplas pessoas, ou então para múltiplos locais. Mas vamos à criação de tarefa. Então, uma coisa bacana, só lembrando e reforçando, esse componente de listagem de tarefas, eu já tenho automaticamente ali um botão para criação de nova tarefa, o que faz total sentido. E aí, dentro desse nosso componente aqui de criação de tarefas, notem, o padrão é que eu consiga sempre criar uma tarefa selecionando um local, né, por exemplo, a YouMove, um Banco do Brasil, HSBC, e também selecionando uma pessoa, porque essa é o padrão de uma tarefa no YouMove. Eu crio para uma pessoa ir em algum lugar fazer alguma coisa. Mas aí vem uma dinâmica bacana que nós criamos, que é justamente para possibilitar a criação ou para N locais ou para N agentes, N pessoas. Notem, aqui eu tenho o tipo de tarefa configurado. E aí nós criamos aqui exatamente para esse nosso exemplo, dois tipos de tarefas. Um chamado carteira, onde eu posso estar colocando meus múltiplos clientes, no nosso caso aqui os locais representados, né? E notem, quando eu seleciono essa opção de um tipo de tarefa que habilita múltiplos locais, simplesmente os meus locais deixa de ser uma seleção única e passa a ser um componente de seleção múltipla, né? Eu vou selecionar aqui os bancos, por exemplo, né? E aí eu posso estar selecionando mais de um local. Mas notem, quando eu vou criar uma tarefa, então eu vou criar uma tarefa para nós aqui do webinar, por exemplo, né? Então às 16 horas a gente tem que estar online para fazer o nosso webinar. Quem são as pessoas? Eu poderia estar selecionando aqui múltiplas pessoas. Ah, legal, Guilherme. Então, deixa eu inverter a ordem. Eu vou colocar múltiplas pessoas para isso. Notem, o meu local voltou a ser uma seleção simples e agora as pessoas passaram a ser de seleção múltipla, onde eu vou estar selecionando a Cris, o Daniel, o Emerson, o Elias, e vou estar criando quantas tarefas? 4 tarefas, porque eu selecionei 4 pessoas para um local específico, no caso, o nosso webinar na YouMove, certo? Com isso, então, a gente pode estar criando aí as tarefas necessárias que a gente queira e uma coisa bacana também, a própria interface vai te dando esse feedback, porque querendo ou não, agora nós temos aqui uma operação em lote sendo realizada, né? E para isso, então, é importante esse feedback. Uma vez que eu criei as 4 tarefas, essas informações já vão estar sendo atualizadas, já vou estar recebendo elas aqui no painel de gestão, e também eu vou estar fazendo um outro caso agora, que é o caso da criação. Ó, notem, já apareceu todas elas aqui, né, para as pessoas que eu selecionei lá, e para o YouMove, que foi o único local que era possibilitado a seleção. Agora eu vou inverter. Agora eu vou estar selecionando realmente os múltiplos locais, como a gente falou. Então eu vou estar pegando aqui o Banco do Brasil, o Banrisul, a Caixa, e vou estar selecionando o Daniel, para ir lá nesses locais, né, fazer as atividades. Notem, está lá realizando, né, e pronto, realizou também, criou as 4 as 4 tarefas para essas localidades distintas, mas utilizando uma mesma pessoa, certo? Esse recurso aqui, gente, eu acho que, como vocês viram,
a produtividade que ele nos dá é algo muito significativo, né? Principalmente para as pessoas, embora eu esteja aqui no painel de gestão, eu esteja gerindo, né, fazendo a gestão da minha equipe, ela me dá a possibilidade de muito rapidamente eu montar o planejamento do meu dia, ou então, dentro de uma ideia de um imprevisto, replanejar as minhas ações durante o dia.